Eu sou a Valéria Borges e eu te ajudo a superar a dependência emocional. Gente, eu vou perguntar se você está preparado ou se você está pronto para crescer emocionalmente. Para a gente desenvolver a nossa maturidade emocional, para crescer emocionalmente, eu pensava que isso vinha com a idade. Então eu sou uma mulher madura? Não necessariamente. A maturidade também ela está ligada às escolhas que a gente faz. Mas hoje eu quero falar com você como que a gente pode abrir a nossa mente para a gente desenvolver a maturidade emocional. Para a gente ficar pronta a crescer emocionalmente. O que é uma mente aberta? É uma mente que encontra muitas possibilidades de crescimento. É uma mente que não se fecha quando recebe uma crítica, uma reprovação, uma desaprovação, não vai ficar brava, não vai fechar a cara, não vai fazer birra, não vai dizer que o outro é culpado. Isso é imaturidade, é um comportamento que eu tive durante muitos anos. A maturidade emocional, quando a gente abre a nossa mente, a gente abre também o nosso campo de visão e encontra muitas possibilidades para superar essa deficiência emocional. Um dos motivos que a gente consegue desenvolver a maturidade emocional, equilibrar as nossas emoções, estar pronto para desenvolver esse equilíbrio é o conhecimento. O conhecimento, ele nos dá a oportunidade da gente se entender. Foi o que eu fiz. Há 6 anos eu busquei conhecimento. Como eu funciono? Por que eu funciono? Por que eu sou imatura? Porque eu não quis enfrentar a realidade da vida. Por quê? Porque eu sou vitimista. Porque eu fui protegida, mas isso não justifica. Então é um discurso ainda vitimista. E eu tenho que prestar atenção e parar com isso e sair do vitimismo, porque o vitimismo vai me deixar na imaturidade emocional como sempre me deixou. Então o conhecimento ele abre a nossa mente. Só que o conhecimento sem a prática não adianta. Por isso que, quando eu converso com você, eu sempre falo o porquê, o motivo, a teoria e a prática. A prática é o dia a dia, é a mão na massa. São as trilhas transformadoras que eu fiz e dá certo comigo e eu passo para você. Uma possibilidade de você abrir a sua mente para você fazer essa trilha, transformar tudo que está ao seu redor, para que você consiga desenvolver a maturidade emocional e não ser um dependente emocional. Só que o conhecimento, por si só, não é o suficiente, porque existe o principal de tudo isso, que são as nossas emoções. Agora, não adianta ter emoções e não saber a função delas. Então, as emoções é tudo o que acontece com a gente. Todos os estímulos que a gente recebe da vida, de pessoas, de situações. Um dos pontos que a gente pode entender quando a gente tem maturidade emocional, quando a gente é maduro, quando a gente é imatura, é a seguinte questão. Quando você tem uma crise na sua vida, uma situação difícil, um aborrecimento, uma frustração, algo que você não esperava naquele momento. Você quer testar a sua maturidade emocional? Traga para cá agora uma situação que você vivenciou ou que você está vivenciando, um conflito emocional. O que você faz? Você enfrenta ou você faz tempestade em copo d'água? Quando a gente enfrenta, a gente está com a nossa mente aberta, abrindo o nosso campo de visão para as possibilidades que eu posso encontrar para enfrentar aquele desafio. Quando a gente faz tempestade em copo d'água, a nossa mente ela fica estreita. Por quê? Porque a gente é imaturo. E quando a gente é uma pessoa imatura, a gente só olha para um ponto, que é para a nossa impossibilidade. Então dá para perceber quando você tem uma atitude madura e quando você tem uma atitude imatura. Uma outra pergunta, quando você está diante de um desafio, de uma crise, você culpa os outros? É a fuga? Ou você assume a sua responsabilidade e percebe o que você pode aprender e o que você pode fazer de diferente? Uma outra pergunta, diante dessa situação que eu falei para você, você vai além dos seus limites
Ou você cruza os braços e fala que isso é muito difícil e você não pode suportar? Então são essas perguntas que acontecem no nosso dia a dia para ver até que ponto nós estamos prontos e preparados para desenvolver a nossa maturidade emocional. E grande parte das vezes nós não estamos preparados, porque nós temos uma tendência de fugir, de ter dó da gente mesmo, da gente mesma. E às vezes a gente se acomoda no medo de enfrentar a vida, de enfrentar a realidade. Fato que aconteceu comigo por mais de 20 anos. E quando a gente tem uma postura imatura diante da vida, das situações, das dificuldades, daquilo que as pessoas falam pra gente, a gente não está disposto a crescer emocionalmente. Por quê? A gente fica muito tempo nas nossas emoções. Então vamos lá. Tem uma situação difícil para resolver. Tem um desafio. Eu sinto medo. Medo de quê? Medo de não aguentar? Medo de não dar conta? Os meus pensamentos atormentantes começam a me seguir. Quando eu sou uma pessoa imatura, eu deixo aquele medo tomar conta de mim. E o medo, ele paralisa. Uma das funções da emoção medo é nos proteger do perigo. Como eu sinto que eu estou em perigo, como a minha mente está fechada, eu paraliso. E esse medo, aos poucos, vai me levando para a tristeza. Porque eu não entrei em ação. Eu não tive uma atitude. Eu não gostei do meu comportamento, mas eu não sei me comportar diferente porque a minha mente não é aberta. A minha mente não é aberta a mudanças, a encontrar a solução. A minha mente só encontra o foco no problema. E do medo eu vou para a tristeza, a segunda emoção. E essa tristeza, por eu me achar uma pessoa impotente, eu vou começar a escorregar aonde? Nas fugas emocionais. Gente, eu falo isso por experiência própria. Durante muitos anos eu agi desse jeito. E isso não foi a melhor solução que eu encontrei na vida. E das fugas emocionais, a gente vai para a passividade. A gente não encontra nenhum recurso. Os recursos estão guardados. Só que o medo, a tristeza, a passividade, a acomodação é como escadas, degraus que a gente vai subindo. Por quê? Porque a gente estacionou na nossa mentalidade de uma pessoa imatura. Eu não quero aprender. Eu não sei o que eu posso desenvolver por meio dessa situação e dessa crise. Eu não vejo a crise como uma oportunidade. Eu vejo a crise como uma adversidade que vai me levar a estados emocionais que eu não sei resolver. E depois a gente entra naquele impasse e comete os mesmos erros. Deixa as coisas para depois. Não assume a nossa responsabilidade, fala que não foi a nossa culpa, eu não tive capacidade, começa a dar desculpas, não dá tempo, isso é muito difícil, eu não consigo, não sei porque isso aconteceu comigo, e se desespera. Esse é um retrato de uma pessoa imatura, de uma pessoa que não consegue enxergar os problemas, as dificuldades da vida. Todos os dias nós temos dificuldades. E todas as vezes que a gente desenvolver esse comportamento imaturo, vai se transformar em uma bola de neve. E a gente vai criar uma dependência emocional. E o que vai acontecer com a gente? A gente vai ser conduzido por pessoas. E como que a gente sabe? Como que a gente entende se a nossa mente ela é aberta? Quando eu falo mente, é mentalidade, tá? É forma de pensar, é forma de sentir, é vivência, é história de vida. Então como que eu sei se eu tenho uma mentalidade aberta ou uma mentalidade fechada? Eu fico só naquela mesma situação, naquele mesmo problema. Entender as nossas emoções e resolver todas as questões que envolvem as nossas emoções. Quando eu entendo o que se passa comigo, eu consigo resolver tudo que está ao meu redor. Porque eu sei como eu devo agir. Eu entendo que eu não posso mais reagir. Eu procuro entender que eu preciso colocar inteligência emocional nas minhas emoções. Eu vou sentir medo? Vou. Vou sentir tristeza? Vou. Vou sentir insegurança? Vou. Mas durante quanto tempo? Se eu depender emocionalmente, eu não vou encontrar a solução para o que eu estou precisando naquele momento. Eu não vou sair da crise. Então, quando eu entendo as minhas emoções, eu já consigo resolver
todas as questões que envolvem as minhas emoções. A questão não é o que acontece, não é a crise, a situação, o desafio. A questão é como eu me sinto. A maneira como a gente se sente é a forma como a gente vai elaborar tudo que está ao nosso lado. Por isso que a minha grande questão com você são as suas emoções. Como que você se sente diante dos desafios da vida e como que esses desafios vão te ajudar a desenvolver a maturidade emocional e você não vai depender mais das suas emoções. Você vai entender as suas emoções e dar o significado para elas. Só que para a gente partir para esse estágio, a gente precisa pensar o quanto eu estou disposto e disposta para crescer emocionalmente. Vamos entender que eu estou disposta a crescer emocionalmente, a entender as minhas emoções, a não cometer os mesmos erros, a mudar os meus hábitos, a agir de forma diferente, não culpar mais as pessoas, não me fazer de vitimista, não dizer que a situação é difícil, que eu não vou carregar, que o fardo é pesado, essas reclamações, essas desculpas que a gente sempre dá. Quando eu não quero mais isso, significa que eu já estou despertando para uma nova consciência de mudar a minha vida, mudar as minhas emoções, mudar o meu comportamento. Então vamos entender como que a gente pode desenvolver a nossa mentalidade para a gente crescer emocionalmente. A nossa mentalidade, ela passa por 3 situações: o desejo, a razão e o padrão, tá? Então, a partir de hoje, você resolveu que você vai crescer emocionalmente, que você não quer ser mais uma pessoa imatura, eu quero mudar emocionalmente. Esse é o desejo, é o movimento que você está dando a partir do momento que você tomou consciência que tudo que você está fazendo até agora não está satisfatório. Você não conseguiu se resolver emocionalmente e você não conseguiu encontrar uma solução para situações desafiadoras da sua vida. Só que o desejo, ele exige esforço e exige sacrifício. Por quê? Quando a gente tem desejo de mudar emocionalmente, a gente passa por uma coisa chamada negação. Que é isso? Eu vou abandonar quem eu era e vou me transformar numa pessoa que eu desejo ser. E quando a gente não está totalmente pronto, a gente cai, a gente nega, a gente foge, a gente fala que é difícil, a gente fala que o outro é chato, que o outro não entende a gente não quer nem tocar no assunto. Mas é importante para a gente crescer. Crescimento exige sacrifício, exige esforço. Eu vou sacrificar o quê? As minhas horas de sono para ficar pensando numa saída para aquela minha solução. Eu vou me sacrificar, eu vou deixar de ser quem eu era, eu vou parar de culpar as pessoas, eu vou assumir a minha responsabilidade, eu vou enfrentar os meus medos, eu não vou dar vazão à minha tristeza, eu vou parar de sentir raiva das pessoas que falam a verdade para mim e eu não quero ouvir. Então o desejo, ele te movimenta, mas a gente passa por esses obstáculos, que é o momento da negação. Presta atenção quando você bater de frente com alguém, quando você estiver numa discussão, num confronto, se a negação não é isso. E é importante a negação, porque a negação é a transformação. É você dizendo para você mesmo, eu sou capaz. Aí a gente quer recuar e pensa, será que eu estou preparado, preparada? Aonde isso vai me levar? Você só vai saber se você arriscar. Depois que a gente passa pelo desejo, é importante também tomar cuidado com a empolgação. Porque a empolgação, a gente quer um resultado rápido. Eu quero já crescer emocionalmente, não é? Crescer emocionalmente é uma jornada. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Empolgação é momento, empolgação é fogo de palha, empolgação é a altitude. Eu tô me errando. Em português, tão empolgada que eu tô. Empolgação é quando eu coloco uma frequência, uma potência na minha emoção e falo, é hoje que eu vou ser uma pessoa emocionalmente madura.
gente precisa prestar atenção na jornada, no dia a dia. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Quando eu não estou bem, eu vou desistir? Não. Quando eu não estou bem, eu vou recuar, respirar e prosseguir. Porque às vezes os dias ruins, eles têm muito a me ensinar. E se eu desistir de caminhar nos dias ruins, o que vai ser da minha vida? Eu só vou caminhar quando os dias estiverem bom? Quando as coisas estiverem facilmente andando? Não é assim, né? Existe uma coisa também muito importante. Desejo, a razão é o teu motivo. Eu quero desenvolver uma mentalidade vencedora. Eu quero desenvolver uma mentalidade de crescimento emocional. Eu tenho um desejo. Eu quero a jornada. E a razão? A razão é o que te move, é o seu motivo. E o seu motivo precisa ser muito forte, porque a vontade de desistir é muito grande. A gente se sabota. A nossa mente diz assim, você não vai conseguir, você fez sempre as coisas do seu jeito, deixa isso pra lá. Vai gastar muita energia, porque o nosso cérebro, ele quer nos poupar de energia. Vou ter que fazer tudo de novo, criar outros hábitos, dar outro comando, mudar a rotina. Então é uma jornada intensa, mas que vale muito a pena. E nessa jornada a gente vai encontrar a nossa razão, o meu motivo que vai me sustentar todos os dias para eu sair dessa imaturidade emocional e assumir a minha responsabilidade diante das situações que surgem na minha vida e que eu não posso controlar, mas eu posso resolver a partir do momento que eu tenho maturidade emocional. E eu também preciso de mudar o meu padrão. É isso. Como é o meu padrão? Como eu funciono? Eu sou uma pessoa muito rígida comigo mesma. Eu não estou pronta agora. Enquanto eu não resolver o meu medo, enquanto eu não resolver as minhas sequelas do passado, enquanto eu não resolver a minha tristeza, eu não vou mudar emocionalmente. Eu não quero abrir a minha mente, eu me fecho. Ou aquele padrão que vai deixando para depois. Você não se cobra tanto, eu sou assim. Tanto faz como tanto fez. Se eu puder, eu resolvo hoje. Se eu não puder, eu resolvo amanhã. Eu peço para uma outra pessoa fazer isso para mim, porque eu não consigo, é difícil. Eu não quero nem aprender como é que se faz. Isso nas coisas simples. Imagina nas coisas complexas. Então existe o desejo, existe a razão, existe padrão. Como eu funciono. Qual é o padrão que eu tenho de exigência comigo? Ou eu não sou tão exigente? Então a gente não pode ser muito e também pouco. A gente precisa ajustar a medida do nosso padrão emocional. Como eu funciono do mesmo jeito. Porque é mudança. A gente está se transformando. A gente está saindo da imaturidade para entrar na maturidade emocional, para crescer emocionalmente. Isso não tem nada a ver com idade, tá? Tem a ver também com as escolhas que a gente faz, mas hoje o foco é mudar a mentalidade, a nossa forma de pensar. E aquilo que a gente acredita, aquilo molda o nosso pensamento. Porque aquilo que você acredita, aquilo te limita ou aquilo que te expande. Aquilo que você acredita está muito ligado à sua razão, à sua escolha. Então, se você acredita que realmente você quer ter uma mentalidade vencedora, entender as suas emoções para nos seus momentos difíceis, de crise, você ter equilíbrio emocional suficiente para encontrar uma solução, não depender de ninguém, ótimo, vamos juntos. Quando eu percebi que eu precisava ir atrás de conhecimento, de entender as minhas emoções, eu me decepcionei muito comigo, porque eu percebi o grau da minha imaturidade. Muito grande, muito grande. E eu imaginei o que eu podia fazer naquele momento. Me conhecer, tá? E através desse conhecimento, o que vai ser importante para mim? Eu começar todos os dias a me observar. E todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, todos os meus pensamentos, as minhas palavras, o meu comportamento, eu comecei a observar. E grande parte disso tem muito a ver com imaturidade emocional. Não aceitar críticas, depender das minhas emoções, sempre culpar as pessoas, não enfrentar a situação com realidade, mesmo com vontade, com esforço. Eu não queria entrar em contato com as minhas emoções,
porque as minhas emoções eram mágoa. Eu fiquei muito tempo curtindo mágoa. Eu dependia emocionalmente do meu passado. Eu não queria construir um presente melhor, um presente onde você se basta por aquilo que você é. E você se sustenta na sua força emocional de superar tudo que está ao seu lado. Aí eu pensei, até quando ficar nessa? Até quando eu vou sentir medo? Não vou me entusiasmar pela vida, pelas pessoas, pelo meu dia a dia, pelas coisas que eu faço. Até quando eu vou ficar nessa insegurança, nessa fuga emocional, nessa passividade que não faz? Até quando? Até quando eu vou ficar imaginando um cenário melhor para mim, uma vida melhor? Só fazia mais do mesmo. Tinha as mesmas atitudes de passividade, o mesmo comportamento, temperamento forte, explosivo, mas o que adianta? E comecei a entender. Bom, o medo é uma emoção importante, porque o medo a gente entende que está em perigo. Mas o medo também, ele nos dá força para a gente sair do lugar. Se eu sinto medo de alguma coisa ou de alguém, eu preciso enfrentar, criar coragem e sair do lugar. E eu percebi que a alegria é uma emoção que busca a realização de algo construído. Mas é uma emoção também que nos dá energia para a gente se movimentar e receber um prêmio. Qual é o prêmio? Da superação. E eu fui entendendo também que a tristeza também é muito importante. A tristeza ajuda a gente a entender que acabou um ciclo. Mas a tristeza também fala, olha, não fique muito tempo curtindo a tristeza porque você enfraquece emocionalmente. E a tristeza vai te levar para a apatia, para o desânimo, para a frustração, estados emocionais que a gente estaciona, que a gente para sem perceber, por cultivar uma tristeza que não foi entendida na sua origem. Olha só que interessante isso, né? Então, quando a gente começa a entender as nossas emoções e não depender delas, significa que eu estou prestando atenção em mim. Eu estou percebendo que tudo isso está me levando para um lugar. Qual o lugar que essas emoções podem me levar? Para a superação. Porque emoção é movimento, é vida acontecendo dentro de mim. Mas eu não posso ficar dependendo muito da emoção, porque senão eu vou para a inação. Gente, se eu estou conseguindo superar a minha dependência emocional, se eu estou conseguindo sair da imaturidade emocional e entender que só depende de mim, por que você também não consegue? Eu acredito que você pode. Eu aposto em você, mas eu não posso fazer por você. Você precisa acreditar, agora pegar seu papel, sua caneta, arregaçar as mangas e vir comigo para essa trilha transformadora para começar a transformar a sua vida, começando por suas emoções, tá bom? Então, vem comigo, presta bastante atenção, porque vai ser uma jornada. Essa trilha transformadora, ela faz parte de uma metodologia que eu desenvolvi para eu superar a minha dependência emocional. Sair da imaturidade, não ser refém das minhas emoções e começar a ter segurança. E a minha segurança emocional, ela começou quando eu comecei a entender as minhas emoções e parar de depender delas. Eu vou te falar de 3 coisas que a gente faz de forma inconsciente, tá? E essas 3 coisas podem acontecer com você porque você está se desenvolvendo. A gente passa por um processo de integração, são as manobras imaturas. É quando a gente não quer crescer. É quando alguém procura conversar com você, falar que você precisa mudar, falar da sua atitude, você escutar, não falar nada, não gostar, mas se afastar daquela pessoa. E se afastar das situações que te levem àquela pessoa. Isso é uma manobra imatura, apagar. Toca num assunto difícil, você está numa dor emocional, você está numa crise. São aquelas pessoas que falam, nossa, eu não gosto nem de falar sobre isso. Distorcer. Distorcer é o puro vitimismo. Quando a gente começa a se conhecer, a gente pensa, nossa, mas será que eu vou dar conta? Ai, mas eu estou tão cansada. Ai, isso é tão difícil. Eu não vou conseguir. Isso são manobras imaturas que a gente faz de forma inconsciente, porque isso se transformou em um vício emocional. Presta atenção, se essas manobras imaturas você não vai começar a desenvolver. E possivelmente a gente desenvolve, tá? Que é se afastar, apagar e distorcer. Não faça isso, lute contra isso. É
É um grande passo que você começa a dar para desenvolver a sua maturidade emocional. O que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender a ter estabilidade emocional. Estabilidade emocional é uma das possibilidades de crescer emocionalmente. O crescimento emocional, ele também é desenvolvido quando a gente muda a nossa mentalidade, o que a gente está fazendo hoje, quando a gente faz escolhas, quando a gente também conversa com as nossas emoções, que é a inteligência emocional, você entender as suas emoções, principalmente naqueles momentos mais desafiadores. Você vai descrever a situação. Segundo, você vai olhar para a tua emoção. Identifique qual é a sua emoção. Terceiro momento, você vai pensar nos gatilhos que te levam a essa emoção. É o que te move. Depois que você observar os seus gatilhos, você vai para o quarto passo. Agora você muda. Você vira a chave. Você vai dar um outro contexto para a situação que você trouxe, tá? Para você não demorar muito no estado emocional da tristeza, porque vem os gatilhos, vem as memórias, vem as lembranças e a gente fica ali curtindo. Para você não ficar muito tempo curtindo a sua emoção e depender dela, não querer se culpar, não querer falar sobre isso, buscar a fuga, você vai criar uma relação de causa e efeito. O que causou a minha tristeza? O meu comportamento imaturo do passado. Qual o efeito? O efeito é você quem dá. Vou continuar repetindo o mesmo padrão? Ou eu vou mudar o meu comportamento? Isso é o efeito de uma causa que já vem há muito tempo. Quando a gente se propõe a mudar, quando a gente se propõe a ter um outro comportamento, a dar uma outra resposta emocional para aquilo que você está sentindo. Deu para entender o quanto essa trilha é transformadora? Então veja, o quanto é importante a gente escutar as nossas emoções, mudar a nossa mentalidade. Gente, faça essa trilha transformadora. Você tem um guia que pode te ajudar para que você possa desenvolver mudanças no seu dia a dia. Essa trilha pode te acompanhar todas as vezes que você perceber que você está na imaturidade. Claro que vai ter dias que você não vai querer, mas persista. Mude o efeito, mude o seu comportamento, está tudo aí dentro. Quando a gente começa a superar a dependência emocional, você sabe qual foi a sensação que eu tive? Uma das melhores sensações que a gente pode ter: liberdade. E se você ficou comigo até o final, eu te agradeço e te aguardo no próximo vídeo.